Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos nos encontrar aqui para mais uma live. A live de hoje, então, falando sobre as famílias de origem e a relação com o casal. Então, quem aí já teve algum conflito em sua relação conjugal e a família de origem, seja sua ou seja do seu parceiro? Aí é um ponto para a gente conversar hoje, essa vai ser a nossa reflexão. Vamos falar um pouco sobre isso e pensando, em casos que a gente possa atender, que possam trazer esses conflitos conjugais. E o quanto que isso é importante, porque muitas vezes, às vezes a gente recebe até mesmo uma criança para fazer um atendimento, mas quando a gente vai aprofundar um pouco mais naquela queixa, naquela demanda, a gente verifica que o conflito em exercer a parentalidade, exercer essa função de pais, na verdade já advém de um conflito anterior, que é na própria formação desse casal, na própria formação dessa conjugalidade. Então, se esse casal está com dificuldade entre eles, enquanto casal, a chance é muito grande de também terem uma dificuldade na hora de exercerem as funções parentais. Então, às vezes a gente tem, os pacientes que já chegam diretamente solicitando uma terapia de casal, mas muitas vezes isso não vai acontecer, Não vai se chegar dessa forma direta. Se chega por meio de uma criança, e aí a gente aprofunda e verifica que, na verdade, a queixa ela é muito mais profunda e ela advém dessas razões, do conflito com a conjugalidade. E nosso objetivo, vou dizendo aqui bom dia, Sabrina falou bom dia, obrigada, gente. Sejam bem-vindos, eu espero que acrescente para vocês essa reflexão de hoje. O nosso objetivo é compreender um pouco melhor essas questões e facilitar o nosso processo, o nosso trabalho, quando a gente for estar atendendo o nosso público. Bom, vamos dar início então. Acho que essas questões a respeito de relacionamento entre as famílias de origem e o casal, elas já são muito pontuadas muitas vezes, Porque já é muito comum, inclusive, quando se fala em termos de brincadeiras, aquelas brincadeiras, entre aspas, de sogra, olha aqui, de relações ruins com sogra, as várias piadas que a gente ouve aí no nosso cotidiano, eu acho que elas já envolvem essa questão, elas começam a direcionar pra gente que a relação de um casal com a relação da sua família de origem muitas vezes pode ser delicada e pode trazer muitos conflitos. Então, nós vamos olhar para isso e vamos entender o que isso representa aí dentro do contexto familiar. A quem está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Então, nossa live Famílias de Origem e a Relação com o Casal. Vamos então, pensando que a gente tem essas questões, esses pontos que já são abordados, no senso comum, as pessoas já entendem que nós temos aí uma dificuldade com essas relações. Vamos pensar então como que isso vai se constituindo agora com embasamento científico. Depois eu vou deixar aqui para vocês embaixo um artigo que eu me embasei para estar conversando com vocês hoje, então vocês podem acessar também e estudar um pouquinho mais para compreenderem melhor. Mas vamos pensar primeiro nessa formação do casal. Pensem o seguinte: antes desse casal existir, existem duas individualidades. Existem duas pessoas individuais que têm as suas próprias famílias e que nessas famílias ocupam um determinado lugar. Então, vocês pensem em alguns exemplos de famílias de vocês, que vocês conhecem. Muitas vezes tem aquele que é o filho que faz tudo. Aí tem o filho que é como se fosse, entre aspas, a ovelha negra, Aquele que não segue aquilo que a família coloca e que ele vai lá e se coloca como diferente. A gente tem esses casos. Então, muitas vezes, a gente olhando para a família, a gente percebe, assim, marcadamente que a cada um é atribuída uma determinada expectativa e uma obrigação, algo que ele precisa cumprir dentro da família. Então, isso já acontece antes, É um processo que envolve desde a gestação dessas pessoas individuais, até mesmo antes das expectativas que se colocava, por exemplo, na escolha de um nome para esses filhos, o que eles entendiam que aquele filho deveria ser, quem ele deveria se tornar, o que ele deveria fazer. Então, vejam que a questão da própria individualidade
ela já é permeada por uma série de expectativas que já advém desde o período anterior até mesmo ao nascimento. E com isso, né, cada um de nós, cada sujeito, nasce dentro da sua família e nasce posicionado em um determinado local. Carol, é claro, a gente consegue ver claramente quais são essas funções? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente olha para a família, o próprio sujeito se enxerga dentro da família e não consegue identificar qual que é o seu papel, qual que é a sua função dentro dessa família. Então, é algo que é transmitido, que é passado para a gente inconscientemente. Algumas coisas são conscientes, já são mais dirigidas, né? Já se direciona para a pessoa mais claramente, às vezes, por exemplo, uma profissão, né? Entendendo que todos daquela família têm que seguir a mesma profissão, mas não é só esse aspecto consciente, é todo um legado e uma expectativa que é colocada em cima desse sujeito individual que vai ser transmitido para esse sujeito, que ele precisa verificar, né, o quanto que ele vai atender ou não a essas expectativas que a família colocou ali, né, sobre ele. Então, nós já temos uma pessoa individual que está dentro de um determinado contexto, de uma determinada família, e que dentro dessa família já existe toda uma história, já existe toda uma série de combinados que são feitos de como a família deve funcionar e o que cada um deve cumprir dentro dela. Bom, partindo desse ponto, né, entendendo a questão do individual, vamos pensar então que quando a gente tem o casal, a gente vai formar então esse novo, como se fosse um terceiro. O casal, gente, ele é um terceiro. O que que é? É a junção de dois que antes eram separados individuais, que agora vão se unir em um e vão se constituir então enquanto casal com características próprias desse casal. A questão é que ainda que a gente, né, esse processo de tornar-se casal, de tornar esse terceiro, de criar esse vínculo, ele vai estar permeado pelas histórias individuais que cada um possui, que vai trazer então essa bagagem da sua família. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, um parceiro, a gente vai ter elementos conscientes que a gente claramente observa, por exemplo, quais são os gostos, se esses gostos são parecidos com o meu, se os objetivos de vida eles são semelhantes, o que a pessoa quer para o futuro, o que ela entende como família. Então nós temos esses aspectos conscientes que a gente, né, já consegue claramente dizer o porquê que você escolheu um determinado parceiro e quais foram as características que foram marcantes para a sua decisão. No entanto, tem muitos outros elementos que são inconscientes. E esses elementos inconscientes já trazem essa história familiar, que o sujeito não percebe, mas que quando ele está buscando aquele parceiro, ele já está trazendo também expectativas de como aquela relação deve ser, baseada inclusive nos seus modelos das figuras parentais, de como eram as relações, como que foram estabelecidas dentro da família, mas também de qual vai ser o papel de cada um deles dentro daquela relação. Talvez um com uma postura mais passiva, o outro com uma postura mais ativa. E mais, essa escolha que é feita do casal também, ela vai trazer elementos que se referem desde vivências lá da infância. Então, talvez expectativas que essas pessoas tinham com relação a essa relação com os pais, elas vão sendo atribuídas também a essa relação com o seu parceiro. Então, já naquela relação com os pais, às vezes aquilo não foi possível de ser conquistado, encontra-se um parceiro e esse parceiro poderia ser aquele que vai vir e que vai fornecer aquilo que a relação familiar muitas vezes não proporcionou, alguma expectativa que o sujeito tinha, mas que não se concretizou no momento, né, daquela vivência que ele possuiu ali desde a sua infância. Então, nós já vamos ter todos esses elementos que vão estar relacionados com essa escolha do parceiro. E aí a gente tem, né, o processo de casamento. Falando de casamento, mas não necessariamente tem que ser um casamento no papel, algo oficial. Vamos entender o casamento como esse processo dessas pessoas que decidem se juntar ali mesmo em uma união mais séria, mais consistente. Esse processo do casamento em si, ele vai trazer um processo de separação, de individuação desses sujeitos das suas famílias de origem. Então, quando a gente se casa, a gente está constituindo uma nova família.
E constituindo essa nova família, nós precisamos nos separar e nos distanciar de vários elementos da nossa família de origem para que a gente possa constituir então essa família atual, essa relação atual, que vai ser uma nova relação, uma nova família. E essas características vão estar presentes. A gente precisa ter ali uma separação da sua família de origem, cada um dos parceiros, para constituir então agora uma nova unidade, que é o casal. Essa unidade ela precisa ser construída, ela precisa ir sendo estabelecida. E conforme esse casal ele vai se consolidando enquanto casal, a gente vai vendo uma perda cada vez maior desse poder que os pais tinham de influência em relação àquelas pessoas. Então, cada vez que esse casal ele vai se constituindo, se consolidando, se fortificando enquanto unidade casal, aquelas relações familiares elas vão tendo uma influência menor na relação que eu vou estabelecendo enquanto casal. Aqueles pais que poderiam ser antes muito ativos, eles passam a ter um papel um pouco mais passivo. Não significa que não vai ter influência, ou que a gente tem que ter um rompimento em que a gente nunca mais encontra os pais e nem considera nada da opinião deles. Mas agora, formando uma nova família, se esse casal ele está se consolidando, eles vão começar a tomar decisões entre eles, mais do que o que fazia-se antes, que era buscar essa opinião, esse respaldo e essa influência muito mais ativa e preponderante que se tinha antes com relação aos pais. Então a gente vê essa mudança, né, acontecendo à medida que essa consolidação acontece. Claro que nós vamos ter variações. Como que essa consolidação está acontecendo? Se esse casal está se constituindo enquanto unidade, aí a gente vai verificar se tem uma influência muito menor dos pais. Se existe algum conflito, uma dificuldade na hora de formar essa unidade, pensando em formar unidade, eu estou dizendo no sentido psicológico também. Porque o casamento, tudo bem, você vai lá, às vezes, vamos imaginar um casamento até que saiu da casa dos pais, né, e formou uma nova casa. Isso não significa que simbolicamente, já automaticamente nos tornamos casal. Estamos casados oficialmente, podemos até ter saído daquele local físico que se tinha antes, na casa dos pais, mas ainda vamos observar que se esse casal está com essa dificuldade de se formar enquanto unidade, a influência dos pais ela acaba sendo muito maior, muito mais ativa do que a influência que os parceiros estabelecem entre si no momento de tomar decisões, né, e de lidar ali um com o outro nesse tipo de relação. Então, né, na verdade, tornar-se casal, formar um casal, de fato, esse terceiro com essas características próprias, né, que agora não é só cada um separado, mas uma unidade única, isso é muito difícil. E a gente tem uma romantização disso no nosso meio. Parece que é maravilhoso, né, as borboletas que a gente sente na barriga, e vai ser tudo lindo, esse casal vai ficar junto, né? E não importa o que aconteça, né? Independente das opiniões das famílias, eles vão se dar bem. Que existe o outro, né? Aquele outro que é como se fosse a cara metade. Essas ideias todas muito românticas, elas acabam prejudicando um pouco a gente observar que na realidade nós estamos falando de um processo de construção que leva tempo e que leva, assim, traz para as pessoas uma demanda emocional. Então, não é algo simples, não é algo fácil, e toda a história que cada um desses elementos do casal já trazem das suas famílias de origem, eles vão estar ali incluídos nessa relação que o casal também está estabelecendo entre eles. Então, não é algo fácil, não é algo que vai ser romântico, que vai ser tranquilo, é algo que vai sendo construído ao longo do tempo e que demanda muito desses membros que constituem esse casal, que vão constituir esse relacionamento. Bom, quando a gente tem essa junção desse casal, vamos pensar na formação do terceiro, a gente tem um processo de negociação. A gente precisa negociar alguns elementos para que esse casal se constitua. Um deles é com relação às tradições, aos rituais que eram feitos nas suas famílias de origem. Então, o que era feito na família de origem de um determinado membro desse casal, o que era feito na família do outro? São culturas completamente diversas, não é, gente? Por mais que vocês possam ter muitas coisas em comum,
que a gente vai observar é que na prática, cada família tem uma cultura, uma família, um ritual, sabe, uma tradição diversa de como se fazer as coisas, e que quando esse casal ele se encontra agora e constitui essa família nuclear, quer dizer, vão ser eles agora a família, estamos construindo uma família nova, nós vamos precisar negociar. O que eu vou trazer da minha família de origem? O que vai ser importante que nós, né, continuemos seguindo aqui? E isso é um processo de negociação que também não é simples, porque muitas vezes a gente vai ver cada um dos membros querendo ser muito leais às suas famílias de origem, só que quando eles se encontram, as tradições são diferentes. Quem vai ceder? Que acordo, que ajuste eles vão fazer? Para que cada um possa preservar elementos importantes que ele já tinha na sua família de origem, mas que não somente isso, ele também possa respeitar o outro e constituir algo novo. Porque aí é o ponto. Uma parte da negociação é eu pegar esses elementos de cada uma das famílias e a gente negociar o que se mantém de uma e o que se mantém da outra. E o outro é a gente pensar quais elementos que vão ser nossos, quais vão ser as tradições, os rituais que a gente vai estabelecer que são nossos, que não a nossa família de origem às vezes não fazia, mas que aqui enquanto casal a gente quer começar a estabelecer. Então isso já envolve um processo de negociação, e é um processo de negociação, como eu disse, é um processo, é algo que vai acontecendo, porque vamos pensar até mesmo num ano. A gente tem, por exemplo, diferentes tradições com relação a aniversários, datas festivas, Natal, imaginem aí todo um contexto durante o ano que a gente vai verificar essas diferenciações. Mas não só isso, de como que as famílias de origem, elas podem, se elas vão frequentar muito a casa desse casal, de que forma que eles vão se comunicar, se de repente vai ter um dia lá que é o almoço de família que todo mundo se reúne, ou se não, se tem, mas esse casal vai querer seguir ou não vai, porque eles têm a escolha de repente não seguir, e eles vão fazer uma outra tradição. Então, são muitos elementos, e esses que eu estou falando ainda são os mais óbvios pra gente olhar, mais conscientes, mais aparentes. Ah, e aí, no Natal, a gente vai na casa de quem? São as coisas mais, assim, observáveis que a gente pode tá olhando. Agora, tem as negociações que não são tão óbvias assim, que se remetem a como educar os filhos, a quais são os valores que vão ser transmitidos. Isso é algo que é muito mais profundo. E o que se espera de cada um deles dentro da relação e na relação com os filhos, caso esse casal decida ter filhos também. Percebe que essas negociações são muito mais profundas até do que em que casa a gente vai ficar em cada data? E essas negociações todas vão precisar ser feitas nessa relação desse casal. E aí entra outra negociação, tanto com relação, então, aos mitos, às tradições, aos rituais de cada uma das famílias, o que eles mantêm e o que eles vão estabelecer de novo, e também com relação a de que maneira nos relacionaremos com os nossos familiares e com os nossos amigos. Então, nós temos a relação com os pais, com irmãos, amigos, pessoas assim, né, da família mais imediata, mais próxima, que era daquela família nuclear, em que cada um desses membros do casal veio, mas também até uma relação com a família mais extensa, com avós, com os tios. Como que eles vão conciliar com todos esses parentes essa relação? Como que isso vai se dar? Se encontra com mais frequência? Se encontra com menos? A gente solicita esses recursos quando a gente está diante de tomar uma decisão? A gente vai atrás dessas pessoas? Não vai? De que forma que isso vai acontecer? Isso é uma outra conciliação, é um outro acordo que vai sendo estabelecido e realizado ali entre o casal. Então, como eu disse, tornar esse casal não é simples. Nós estamos pegando histórias individuais que já têm uma série de demandas, cada um da sua própria história e da sua própria família, e agora essas demandas elas se unem e vão ter que se constituir como uma nova família com características que trazem coisas das famílias anteriores, mas que agora vão trazer coisas novas que são específicas dessa relação atual. Então isso é um processo, é algo que vai acontecendo ao longo do tempo, não é algo assim tão imediato. E ao mesmo tempo, vamos pensar, eu estou falando do casal, pensando na perspectiva deles, mas ao mesmo tempo a chegada de um outro membro a essa família gera um estresse. Então tem um namorado, uma namorada, ela chega e começa a participar daquela vida familiar, isso vai gerar um estresse naquela família de origem.
no sentido de: e agora, como que nós vamos fazer? Esse estranho está chegando, esse estranho traz características, formas de relacionamento, formas de convivência que são diferentes da nossa família. Como que isso vai refletir na nossa família aqui, nas nossas práticas? Porque o que acontece muitas vezes é essa família de origem ter ali um receio, um medo de que possa acontecer mudanças e de que forma essas mudanças vão acontecer. Chegou um elemento novo, esse elemento novo tem outros gostos, outras vontades e às vezes quer propor coisas diferentes que aquela família não fazia. Isso causa uma mudança em todo o grupo, que o grupo vai sentir que ele tem que ir se adaptando, que ele vai ter que fazer mudanças. E quais mudanças que eles vão querer realizar? O que a família vai abrir mão? Também a família como um todo de origem vai abrir mão para acolher essa pessoa nova. E de que maneira esse grupo vai fazer um acordo para que essas relações funcionem? Que essas relações elas sejam mais pacíficas, que elas sejam relações mais tranquilas? Então, não é um estresse só para esse casal que se une, mas a própria família de origem também vai remeter aí, trazer essas dificuldades, porque vai ter que lidar com esse membro novo, que vai gerar um estresse, porque gera ali uma mudança de que as coisas elas não vão ser mais as mesmas, porque quando um elemento novo chega, claro, ele traz as suas características também e a gente precisa novamente todos conciliarmos para que essa família consiga ali se organizar. A gente pode ir observando um pouco sobre como as relações elas estão sendo estabelecidas nos preparativos do casamento, por exemplo. Como que esses preparativos eles acontecem? As famílias, as duas famílias participam. Existem pessoas da família que são proibidas de ir, essas não podem, porque de repente não aprovam o casamento e elas não são nem sequer convidadas. Se convida um lado da família, né, e não convida o outro. Quem toma as decisões de quem vai convidar quem? Os membros do casal, como que eles fazem um acordo entre eles, do que eles vão priorizar. E aí, se vocês já viram situações de casamento, muitas vezes o preparativo pode ser um estresse, existem também mais conflitos já, porque aí é o momento, agora a gente vai ter que juntar todo mundo. Às vezes não tinha juntado antes, as duas famílias até não tinham se encontrado, mas agora nós vamos ter que encontrar e nós vamos ter que pensar na nossa família, cada membro desse casal, quem que a gente vai convidar, quem são as pessoas importantes para fazerem parte desse momento. E as escolhas de quem vai participar, se um casamento ele vai ser um pouco mais, ele vai ser menor, né, com menos pessoas ou com mais pessoas, tudo isso vai impactar e vai trazer reflexos de como que essa família está se relacionando com a formação desse casal. Com agora essa nova constituição, dessa nova unidade que se forma, que é esse casal, cada membro, né, de uma família diferente, que se une agora para formar a sua nova família. Então, um dos pontos para a gente observar, para a gente se atentar, se a gente, por exemplo, está fazendo uma terapia de casal, esses elementos eles podem vir à tona de como que esses preparativos para o casamento eles aconteceram. Porque esses indícios, né, essa forma de relação já vai trazer indícios pra gente de como que essa família de origem, as duas, né, receberam a chegada desses novos membros. É um momento de conflito, de briga, quem toma as decisões, quem faz as escolhas. Tudo isso já vai refletir, então, sobre como esse casal ele está sendo constituído. E aí, se a gente fosse pensar numa situação assim, como se fosse ideal, o mais saudável seria o quê? A gente vivenciar esse processo de independência dos pais antes do casamento acontecer. Então, que esses filhos, eles pudessem já começar a se separar desses pais. E aí, entendam pais como aqueles que exercem as funções parentais. Então, se é uma pessoa que não tem pai e mãe, né, de repente é uma avó que cuida, independente de quem assume essa função. Independente disso, como que se essa pessoa individual ela consegue ter esse processo de separação? E aqui só queria me atentar assim com vocês que o processo de separação tinha que tomar um cuidado, que dá a impressão assim, vai se separar e nunca mais vai ver. Não é isso. Ter uma independência dos pais significa não somente a independência financeira, que é a primeira que todo mundo pensa, de não depender mais do dinheiro dos pais, mas emocionalmente também. Essa pessoa, ela consegue tomar as decisões por si mesma,
ela depende muito da aprovação dos pais para ela poder fazer alguma coisa. Então, pode ser até que ela viva na mesma casa, mas ela consegue ter essa autonomia, essa independência? Ainda que os pais venham, se coloquem, ela consegue fazer diferente ali, fazer o que ela entende que seria importante para ela? Então, isso é um ponto assim que seria o ideal. Só que a independência, ela não significa só esse rompimento brusco, como eu estou dizendo. Ainda assim, mantendo laços afetivos. Não tem que ser um corte que você nunca mais leve nada em consideração do que os pais falam. Mas manter laços afetivos expressando ainda a sua própria autonomia, a sua própria decisão. Então, não faço somente aquilo que os pais querem, o que os pais indicam, mas aquilo que eu acho que é importante. Eu tenho essa autonomia de decisão frente às escolhas que eu faço na minha vida. Então, a situação ideal seria essa, em que a gente tem essa independência já antes. É uma independência individual. Para daí, na hora que eu formar o casal, eu já tive esse processo de separação anterior. Eu já comecei a fazer as minhas próprias escolhas, a ter autonomia, a esses pais não terem esse poder, essa influência tão grande quanto tinham antes, na nossa infância. E aí, claro que isso vai facilitar muito mais a hora da gente constituir enquanto casal, porque essa separação desses pais já aconteceu. E como eu disse, é uma separação, mas com laços afetivos ainda. Não é que nunca mais se encontram, nunca mais considera. Mas se considera estabelecendo um certo limite, no sentido de que tem coisas, escolhas e decisões que vai ser o próprio indivíduo que vai fazer, independente daquilo que os pais consideram que seja o mais importante. E é claro que aí esse é um outro componente que é extremamente difícil, que a gente vai estabelecendo antes, né? Que a gente vai tentando realizar ao longo de toda uma vida, para que você tenha mais essa confiança, para que você consiga ter essa separação maior. E aí, mais uma vez, se vocês forem pensar nas famílias de origem e a gente for olhar nas outras gerações, inclusive, nós vamos ver que em algumas famílias isso vai passando de geração em geração, de que todo mundo tem que ser grudado, que todo mundo tem que se meter na vida de todo mundo tem que tomar decisão, todo mundo tem que falar por todos. Acontecer um problema, todo mundo vem e tem que dar o palpite. E tem famílias que isso já são de tantas gerações que para esse sujeito começar a se tornar mais independente é extremamente difícil, é extremamente delicado. E pense que no momento inicial da nossa vida, lá quando a gente nasce, a gente está numa situação de total dependência. E a gente vai criando laços e vínculos com essas pessoas que tomam esses cuidados principais na nossa vida. E aí, como eu disse, temos essas tradições, essas formas de relacionamento que já vêm da família de muito tempo e que vão, às vezes, favorecer ou dificultar para que esse processo de separação do sujeito, de individuação, ele aconteça. Então, numa situação ideal porque assim, eu sempre penso no ideal, que às vezes o ideal não é o real. Aí a gente vai olhar o real e vai verificar as consequências. Uma situação ideal, melhor seria que esses membros do casal já tivessem feito esse processo de separação desses pais, mas mantendo esses laços afetivos antes do casamento acontecer. E aí, nesse momento do casamento, como esse processo já foi feito, facilitaria muito mais para que essa família como um todo, as duas famílias de origem, elas pudessem celebrar, comemorar esse momento. E não ser visto somente como uma ameaça, uma ameaça de mudança, de que tipo de repercussão que isso vai causar nesse filho com a sua família de origem. Bom, a gente tem então alguns conflitos que advêm da família de origem. Vamos pensar em termos de desenvolvimento, como eu disse para vocês. A gente tem conflitos lá desde a família nossa de origem, questões que às vezes a gente tinha de expectativa, de desejo com relação a que essa nossa família de origem suprisse. E aí essa família de origem muitas vezes não supre, E isso vai gerar conflitos também, pode gerar conflitos também agora nessa constituição dessa família nova, desse novo casal que está sendo colocado. Porque aí a gente vai ter que olhar quais são as expectativas que o casal coloca nas suas relações. E aí nós vamos observar assim, qual que é a função que cada sujeito exercia na sua família de origem. Esse é um ponto. Como eu disse para vocês, nós vamos precisar olhar
ter uma perspectiva desse sujeito dentro da sua família. Qual papel ele ocupava? É o bonzinho que tem que fazer tudo? É o rebelde, né, que é a ovelha negra da família? É aquele que sempre acontece alguma coisa e ele vai lá, ele toma decisão e ele age por todos? É aquele que às vezes, né, todo mundo olha como se não tivesse recursos, né, que todo mundo precisa ajudar, que ele nunca dá conta das coisas? Quer dizer, qual que é a expectativa que foi colocada para esse sujeito na sua família de origem? Qual é a função que ele ocupa na sua família de origem? Porque vamos imaginar, se ele tem ali uma determinada função, tem ali demandas da família, né, que ele tem muita dificuldade de resolver. Esse processo de individuação que eu falei para vocês, de separação, ele se torna muito difícil, porque o sujeito ainda fica muito vinculado à sua função de filho dentro daquela família. O que nós vamos observar? Que esses conflitos eles podem repercutir, então, nessa relação com o casal. Porque aí, muitas vezes, o sujeito ele faz ali tem uma ação na sua família de origem que acaba prejudicando de alguma forma o seu relacionamento. Às vezes dando muita atenção para aquilo que a família de origem fala, às vezes não conseguindo se posicionar quando, por exemplo, um membro da família fala mal do seu parceiro, então parceiro ou parceira, né, não consegue se posicionar diante disso, e aí o parceiro fica muito irritado porque o outro não toma decisão, mas essa pessoa dentro da sua própria família, ela entende que ela não pode dizer, que ela tem que ser aquela, né, que sempre faz pelos outros. Então, entendam, a função que a pessoa ocupa na sua família de origem, se a gente tem essa dificuldade nesse processo, né, de transição daquela relação familiar para a sua individuação, para a sua separação e depois a constituição desse casal, isso repercute claramente nessa relação conjugal que vai ser estabelecida. Porque aí você tem que se desvincular um pouco do seu papel dentro da sua família de origem para se constituir com um novo papel dentro dessa família nova que está sendo formada. E aí nós vamos ter as expectativas que o casal vai ter em relação à escolha do parceiro, em relação ao que esse parceiro representa dentro dessa história do sujeito. E é o que eu disse para vocês, né, que as escolhas, os motivos para se escolher um parceiro, eles são diversos. E a gente tem uma demanda consciente que a gente fala para o outro. Olha, estou com você por conta de gostos parecidos, por conta de... O que eu espero de você é, de repente, um posicionamento, que a gente batalhe juntos diante dos mesmos objetivos, mesmos planos de vida. Essas são coisas conscientes. Mas, às vezes, se espera algo conscientemente, mas se tem uma demanda inconsciente, que é o quê? De resolver aquelas dificuldades que se tinha na sua família de origem, nessa relação atual. Então, de repente, lá na família de origem, a pessoa ela não era vista, ela não era reconhecida pela família. Conscientemente, vamos ter essas coisas que a gente costuma dizer mesmo, né? Dos objetivos, as características que são comuns, os mesmos gostos, o jeito da pessoa, enfim. Conscientemente, a gente fala isso pro outro. Mas inconscientemente, às vezes o que você está querendo é aquilo que você não teve lá na sua família atual, né? Na sua família de origem. Então, não teve na sua família de origem aquele reconhecimento, aquele valor, chega nessa família nova que você se constitui enquanto casal, você está com a expectativa, você não percebe, mas você coloca sobre o outro, que o outro agora vai ter que fornecer aquilo que na sua família de origem você não alcançou. E a gente vai observar, né, que às vezes, por exemplo, se era um outro que fazia tudo pela família, e era muito aquele bonzinho que não se posicionava, que não conseguia dizer nada, ele chega nessa nova relação, o que ele faz? Ele também não consegue se posicionar, ele também não consegue dizer as coisas que são importantes, né? Muitas vezes deixa que o outro faça todas as escolhas. Aí o outro pede, você tem que fazer também. E ele tem essa dificuldade, porque já traz isso da função que ele estabeleceu da família dele de origem lá atrás. Isso vai repercutir nessa família atual agora. Então, a gente precisa sempre olhar para essas questões da família de origem, que elas impactam o sujeito claramente e vai, claro, repercutir na forma como esse casal ele vai se constituir, na forma como ele vai tornar esse casal e formar essa nova unidade. Trazendo muitos conflitos das relações anteriores, que se espera que agora nessa relação com o casal sejam resolvidos. Eu não tive lá com a minha família de origem, agora espero que essa pessoa aqui ela resolva na minha relação conjugal. A pessoa não tem consciência disso,
ela não se dá conta, porque é inconsciente, como eu disse, mas ela expressa essa demanda para o outro e às vezes fica realmente um verdadeiro conflito que leva esse casal a pensar se eles devem continuar juntos. E mais, né? Às vezes é como o que esse casal, né? Esse membro do casal, ele representa para esse sujeito, para o outro membro. Qual que é a função dele? É fazer alguma coisa que a família de origem às vezes não fazia? Dar um reconhecimento que a família de origem não dava? Esses elementos todos eles vão precisar também ser esclarecidos ao longo. Pensem aí de uma terapia de casal, por exemplo, ou quando você estiver com uma família, isso precisa ser esclarecido e verificar, olha, se agora, né, a gente se conseguir resolver esses conflitos da família de origem e continuarmos essa relação, o que vai constituir? Qual vai ser a função de cada um agora? Porque às vezes está tão vinculado que esse membro atual ele tem que dar conta do que a outra família de origem não dava, que aí se espera agora que esse membro... O que vai acontecer, né? Já resolvemos esse ponto, trouxemos os elementos da família de origem. Essa individuação começa a acontecer de uma forma mais consolidada. Agora a gente tem que ver o que esse casal vai formar de novo, o que vai ser a função de cada um dentro desse relacionamento, posturas mais ativas, mais passivas, como que esse casal ele vai se relacionar, ele vai se vincular e se formar, se constituir mesmo enquanto casal. Então nós temos esse pedido consciente, né, que são aquilo que a gente pede para o outro para ele fazer, mas a gente tem a demanda inconsciente, que advém muitas vezes dessas relações com a família de origem, do que se esperava nessas relações, e que agora você espera que sejam realizadas com esse membro do casal, com essa família atual, como se eu tivesse que também facilitar para resolver esses conflitos. E as escolhas, gente, elas vão trazer esses elementos de ambos, tá? Não pense assim, mas é um que vem e que coloca a demanda, e aí coitado do outro. Não. Para já se constituir, já tiveram características que se aproximavam em termos de necessidades que fizeram com que o casal continuasse, que ele ficasse junto. Porque era como se as demandas de cada um se combinassem. E eu estou falando das demandas inconscientes, porque as conscientes elas são muito mais claras, mas nós vamos olhar sempre para aquilo que não está aparente, que nem os próprios sujeitos estão conseguindo observar. Então, que a gente vai ver como se fosse um paradoxo que esse casal precisa enfrentar entre se afastar da sua família de origem, se afastar nesse sentido de se separar, de ter uma autonomia, uma independência não só financeira, mas emocional, que eu não preciso mais necessariamente ter que ficar cumprindo toda uma série de funções, ou que até possa cumprir enquanto filho, não é que você deixa de ser filho, mas você cumpre com algumas limitações. E o outro ponto é formar essa unidade de casal, então esse é o paradoxo. Ir se separando da família de origem, que essa família não tenha aquela mesma influência tão ativa que se tinha antes, para agora formar essa nova unidade de casal, vai ser uma unidade, elementos de ambos, porém, né, com elementos novos que são construídos ali na relação e que vão dizer respeito dessa relação, dessa constituição. Então, outro elemento que eu acho que é importante a gente falar é o quanto que para essa unidade ser constituída, a permissão dos pais ela é extremamente importante. E esse processo, mais uma vez, muitas vezes não é fácil, porque aí nós temos famílias de origem que muitas vezes não aceitam os outros parceiros, porque entende que diverge demais, que traz coisa nova demais, e que essas coisas não... e às vezes até, né, que o sujeito ele tem que continuar na própria família. Porque é isso, às vezes nem é aquele membro só específico, mas qualquer membro que possa vir a rachar, a promover, facilitar esse processo de separação, se é uma família que tem dificuldade em fazer essas separações saudáveis, ela vai entender que qualquer um que chegar vai ser uma ameaça. E a permissão desses pais ela é extremamente importante, seja ela explícita ou implícita, né? Mas que se permita que esse casal possa se constituir. E isso também nem sempre vai acontecer. E aí nós vamos ter que olhar as repercussões que isso promove no casal. Como que esse casal, olha, mesmo sem ter de repente essas permissões, os pais eles conseguem ter uma autonomia, uma separação, para que possam se constituir agora enquanto uma nova família com as características desses membros, né? Algumas coisas de origem, mas outras novas que vão se constituir somente na relação entre eles. E aí esses membros do casal, eles precisam se dispor então a se separar dos pais.
eles precisam estar dispostos a fazer esse processo de separação, ou seja, de não mais remeter tudo aos pais, os pais não terem mais todo o fator predominante ativo que se tinha antes, para agora esse casal se constituir e então ter essas características formadas, únicas, em que eles possam contar com o outro e não ficar sempre remetendo ao que a família de origem está considerando. Como eu disse, nunca levem no radicalismo, não significa romper no sentido de cortar totalmente, isso também não é saudável, quando você precisa cortar, assim, não ter relação nenhuma mais, porque realmente não tem como conciliar. Ou a família se mexe totalmente, ou a família, então, você precisa cortar e negar essas relações. Isso também não é saudável, mas ter essa separação, ela é fundamental. E esses membros do casal precisam estar dispostos a isso. Eles vão ter que abrir um pouco mão daquela relação com a família, no sentido da influência que essa família traz, ou até dos papéis que eles precisam cumprir, né? Não vão abrir totalmente, mas em alguns elementos sim, abrem mão de algumas coisas. As escolhas, elas precisam então começar a ser feitas em conjunto com essa nova unidade, com esse terceiro, né? Que é a junção desses dois sujeitos individuais que se unem para formar esse casal que vai se constituir aí de uma forma única. Bom, gente, vou deixar aqui para que vocês façam perguntas, né? Façam comentários. Eu acho que é um tema muito importante para a gente conversar, porque ele vai trazendo para a gente o quanto que a família de origem ela impacta nessa relação com o casal. E são coisas que muitas vezes os membros do casal eles não se dão conta. Porque, gente, a maioria do nosso aparelho psíquico ele é inconsciente. Então a gente não se dá conta de tudo que acontece com a gente, nem do porquê às vezes que a gente faz determinadas escolhas. Mas essas escolhas que são realizadas, a escolha de um parceiro, como que a gente vai se tornar casal, se constituir, isso traz muito, muito, muito elemento da nossa história individual. Que quando eu gosto sempre de mencionar aqui na nossa página, que quando eu falo de história individual, não é só o indivíduo em si sozinho. É um indivíduo, sim, com seus componentes individuais, mas que está dentro de uma determinada família, que está dentro de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, que vai repercutir na forma como esse indivíduo se constitui. Então não é só o sujeito entendendo a forma, a gente olhar para esse sujeito como ele internalizou o mundo e olhar para esse mundo interno do sujeito. Mas é olhar mesmo para essas relações, coisas que foram sendo transmitidas. A gente está falando aqui de vínculo. O vínculo é a gente olhar aquilo que acontece entre. Não é só um sujeito e o outro sujeito separado. O que acontece entre o casal? O que acontece entre esse sujeito e a sua família de origem? Essa família mais próxima e imediata, que são os pais ou aqueles responsáveis principais ali que assumem, mas também nas outras gerações. O que aconteceu? O que foi sendo transmitido? Que combinados, que acordos que foram sendo feitos? Como que pra gente se continuar com esse grupo familiar? O que precisa ser feito? Essas pessoas precisam realizar para serem consideradas pertencentes a esse grupo. Percebe que isso vai muito além do elemento somente individual? Então é sempre olhar com esse enfoque. Você está olhando para o casal, o que vai mudar quando você for atender um casal? Porque o objetivo não é ficar olhando só cada um individualmente na forma como ele percebe o mundo, mas é olhar o que está acontecendo na relação entre eles, no vínculo. E aí a gente vai estar tendo essa dimensão muito mais ampliada mesmo, né? Sobre quais são esses elementos, como que a gente pode contribuir para que esse casal possa ter esse processo de individuação, de separação da sua família, de uma forma que seja saudável, né? Evitando rompimentos bruscos, mas que possa permitir que esse casal se constitua agora de uma forma única, enquanto uma unidade mesmo, separada desses pais. Bom, gente, alguma dúvida, alguma questão, podem colocar aqui. É um tema que acho que é o que eu disse, né? Já no nosso imaginário, nas histórias, em filmes, a gente já vê acontecendo. Vemos algumas histórias mais drásticas, mas quando a gente vai olhar para as famílias, a gente observa, né, que em cada família elas se organizaram de uma determinada maneira para receber esse outro e permitiram, talvez com mais facilidade ou mais dificuldade, que esse casal se constituísse mesmo
enquanto uma unidade separada daquela família. Isso gera repercussões em todos os sentidos. Então, não é só a parte dos membros do casal, mas das famílias de origem também que vão gerar esse impacto aí em como que as relações elas vão se suceder. E eu penso que, enquanto psicólogos, o nosso papel é facilitar mesmo essas relações, contribuir para que elas aconteçam de uma maneira muito mais tranquila e que cause menos sofrimento para esses sujeitos. Como eu disse, é romantizado que é tudo maravilhoso num relacionamento. A verdade é que não é. A verdade é que é difícil. Se constituir enquanto casal é difícil, é um processo. Por isso que a gente está aqui, para estudar, para conversar sobre isso e facilitar para as pessoas que estão com essa demanda, com essa necessidade, para que essas relações possam ser construídas de uma nova forma. Bom, gente, agradeço a presença de vocês, espero que tenha contribuído, que vocês tenham gostado desse assunto. É um tema que eu gosto muito, né? Eu tenho estudado muito, que é a relação do casal, como que a gente pode trabalhar com o casal, como que a gente trabalha com a família como um todo. E se vocês tiverem sugestões, mais sugestões para a gente estar trabalhando com esse tema, comentem aqui abaixo, porque eu vou depois ler esses comentários, né? Me envia por direct que eu vou elaborando novos conteúdos para que a gente fale em outros momentos. Agradeço muito, gente. Tenham um bom dia. Fiquem bem e até a próxima!